Welcome to the channel Desenhando Inglês. Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje, vamos estudar o verbo to be no passado, um dos pontos mais essenciais do inglês. No presente, usamos I am, he, she, it, is, you, we, they, are, para falar de estados, identidades, localizações e sentimentos atuais. Já no passado, essas formas mudam. Usamos was com I, he, she, it e were com you, we, they. Por exemplo, no presente dizemos I am happy today, ou seja, eu estou feliz hoje. No passado, dizemos I was happy, que significa eu estava feliz. Was e were são usados em 4 situações principais. Primeiro, para estados e sentimentos, como em I was excited about the trip, ou they were tired after school. Segundo, para identidades e profissões, como em she was a teacher, ou we were students. Terceiro, para localizações, como em he was at the park yesterday, ou you were in London last year. E quarto, para descrições gerais, como em it was sunny ou the movies were great. É importante estudar o was e were porque eles são a base para falar do passado em inglês. Sem eles, não é possível se comunicar com fluência ao descrever acontecimentos passados. Por isso, pratique bastante para memorizar e usar no dia a dia. Vamos focar no uso de was, que é o passado afirmativo do verbo to be para os sujeitos I, he, she, it. A regra é simples. Usamos was para conectar o sujeito a um estado, identidade ou condição no passado. Em português, geralmente corresponde a era ou estava. Com I, por exemplo, I was a student last year, que significa eu era um estudante no ano passado. Aqui, falamos de uma identidade no passado. Com he was tired after the game, ou seja, ele estava cansado depois do jogo. Nesse caso, descrevemos uma condição física. Com she was happy with the gift, que significa ela estava feliz com o presente. Aqui, expressamos uma emoção. Com it was cold in the morning, ou seja, estava frio de manhã. Usamos it para falar de clima, tempo ou situações neutras. Perceba que o was sempre indica algo que aconteceu antes, no passado, diferente do presente. Para fixar, pratique com frases do seu dia a dia, como I was at the gym yesterday, ou she was my teacher in high school. Quanto mais você pratica, mais natural o uso do verbo se torna na fala. Vamos aprender o uso de were, que é o passado do verbo to be, usado com os sujeitos you, we e they. Primeiro, com you, que pode significar você ou vocês. Em ambos os casos, usamos were. Por exemplo, you were late for the meeting, que significa você estava ou vocês estavam atrasadas para a reunião. Ou seja, com you sempre usamos were, tanto no singular quanto no plural. Com we, que significa nós, também usamos were. Por exemplo, we were at the beach yesterday, ou seja, nós estávamos na praia ontem. Aqui, falamos de uma experiência em grupo no passado. Com they, que significa eles ou elas, também usamos were. Por exemplo, they were excited about the trip, que quer dizer, eles estavam animados com a viagem. Nesse caso, expressamos um sentimento coletivo. De forma geral, were é usado para falar de ações, estados ou situações no passado envolvendo mais de uma pessoa ou com o pronome you. Para praticar, repita a frase simples em voz alta, como we were happy, they were hungry e you were right. Para formar frases negativas, nós adicionamos not depois do was ou were, e pode-se usar a forma contraída, que é mais comum no inglês falado, wasn't para was not e weren't para were not, o que deixa a conversa mais rápida e parecida com os nativos. Por exemplo, I wasn't at home last night significa que eu não estava em casa ontem à noite, e they weren't interested in the movie quer dizer que eles não estavam interessados no filme. Usar as contrações wasn't e weren't é essencial, porque os americanos e britânicos falam assim o tempo todo, evitando soar muito formal. Se quiser enfatizar, pode usar a forma longa, was not ou were not, mas no dia a dia, a contraída é a que mais aparece em filmes, séries e conversas reais.
Lembre-se de que a negação sempre vem logo depois do verbo to be no passado, para manter a estrutura clara. Agora vamos aprender a fazer perguntas no passado com o verbo to be, que é bem simples. Basta colocar was ou were no início da frase, seguido no sujeito e depois o resto da informação, invertendo a ordem, como em português quando perguntamos com o verbo no começo. Was she at the party last night? Pergunta se ela estava na festa ontem à noite. E were you busy yesterday morning? Indaga se você estava ocupado ontem de manhã. Essa inversão é a mesma regra das perguntas no presente com is e are. Então, se vocês já sabem o presente, o passado fica fácil de adaptar. Pratiquem fazendo perguntas sobre o fim de semana. Was it sunny? Were they at home? Isso ajuda muito na hora de conversar e entender respostas rápidas de outras pessoas. Vamos aprender as short answers, ou respostas curtas, usando o verbo to be no passado. Elas são importantes para deixar a conversa mais natural, rápida e fluida. A ideia principal é evitar repetição. Em vez de responder com frases longas, usamos respostas curtas, simples e diretas, sempre concordando o sujeito com o verbo was ou were. Para was, que usamos com I, he, she, it, temos exemplos como: pergunta: Were you at the meeting? Você estava na reunião? Resposta positiva: Yes, I was. Sim, eu estava. Resposta negativa: No, I wasn't. Não, eu não estava. Para were, que usamos com you, we, they, funciona da mesma forma. Pergunta: Were they happy? Eles estavam felizes? Resposta positiva: Yes, they were. Sim, eles estavam. Resposta negativa: No, they weren't. Não, eles não estavam. Essas respostas são muito práticas no dia a dia. Elas ajudam a melhorar a pronúncia, aumentam a velocidade na fala e são muito usadas em diálogos reais, como em viagens ou no trabalho. Was e were servem para descrever como as coisas eram ou estavam no passado. Usamos was e were em várias situações. Por exemplo, para falar de idade, como em I was 20 years old, indicando quantos anos alguém tinha. Também usamos para localização, ou seja, onde algo ou alguém estava, como em The party was in São Paulo. Outra situação comum é para descrever o clima, como It was raining, indicando como estava o tempo. Além disso, usamos para falar de sentimentos e emoções, como em They were nervous, mostrando como as pessoas se sentiam. Também podemos usar was e were para falar de profissões no passado, como She was a doctor, indicando o que alguém era antes. Em português, geralmente usamos era ou estava para todas essas situações. Já no inglês, usamos especificamente was e were. Resumindo, was e were são essenciais para falar do passado em inglês, especialmente quando queremos descrever estados, condições, sentimentos ou situações, que não são ações, mas sim formas de ser ou estar. Os erros mais comuns com was e were no passado simples. O ponto central é a concordância com o sujeito. Em inglês, o verbo to be no passado muda de forma dependendo de quem realiza a ação. Usamos was com I, he, she e it. Por isso dizemos I was tired, he was happy, she was at home e it was cold. Já com you, we e they, usamos were, como em You were right, we were late e they were excited. Um dos erros mais comuns é misturar essas formas, como dizer I were ou you was. Isso acontece porque, em português, usamos praticamente a mesma forma verbal para diferentes sujeitos, como eu estava e você estava. Em inglês, essa diferença precisa ser respeitada sempre, sem exceções. Outro ponto importante é não confundir o passado simples com o passado contínuo. Quando dizemos she was tired, estamos apenas descrevendo um estado no passado. Já she was dancing usa a estrutura was mais verbo com ing, que indica uma ação em progresso. Aqui, o foco é apenas no uso de was e were como verbo principal, e não como auxiliar de outra ação. Por fim, a melhor forma de evitar esses erros é a prática ativa. Ouvir frases, repetir em voz alta e formar suas próprias sentenças ajuda a consolidar o padrão correto. Com o tempo, você passa a usar was e were de forma natural, sem precisar pensar tanto na regra.
Agora vamos reforçar o aprendizado do verbo to be no passado, usando exemplos do cotidiano e situações reais da sua vida. A ideia é pensar em experiências pessoais e transformá-las em frases em inglês. Por exemplo, eu era mais jovem há 5 anos, que em inglês fica I was younger 5 years ago. Aqui usamos was, porque o sujeito é I. Outro exemplo é minha família estava unida no último Natal, que em inglês é My family was together last Christmas. Mais uma vez, usamos was porque o sujeito é singular. Também podemos falar de experiências simples, como a comida estava deliciosa no restaurante, que se traduz como The food was delicious at the restaurant. Novamente, usamos was. Depois disso, você pode praticar com perguntas. Por exemplo, como estava o clima ontem? Que em inglês é What was the weather like yesterday? Uma possível resposta seria It was sunny. Aqui usamos was com it. Também podemos usar o were quando o sujeito for plural, como em We were very happy at the party, que significa nós estávamos muito felizes na festa. A prática é fundamental. Criar frases sobre a sua própria vida ajuda a fixar o uso correto de was e were. Quanto mais você praticar, mais automático esse uso vai se tornar. Obrigado por assistir e não se esqueça de deixar um like para ajudar o canal. Se não for inscrito, se inscreva e qualquer dúvida deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.